Então, vamos lá, peraí. Gente, então boa noite. Muito bom estar com todo mundo aqui. A nossa gravação, nosso encontro de hoje é com a Fernanda Leonardo, uma consultora do bem-estar que eu brinco que é um braço direito que eu tenho, além de uma amiga de longa data. Ela vem comigo em parceria, entrou com tudo, é uma pessoa que eu adoro trabalhar com ela. Ela é muito estudiosa, séria, uma pessoa correta demais na conta. Então, assim, estuda tudo que a gente pode fazer junto de curso, ela está linkada. Então, assim, a aromaterapia, a gente vai bater um papo sobre isso, gente. Tem muitas versões, tem muitas escolas, a gente não tem uma unidade que a gente possa seguir, não é uma ciências exatas. Às vezes uma pessoa vai te falar uma coisa, vai vir outra, vai te falar outra. Eu fiz um curso sobre aromaterapia, inclusive de psicofarmacologia, que o professor brincava comigo, porque assim, o maior livro de aromaterapia, o que eu falei, hoje nós discutimos sobre isso, eu e a Fernanda, que é o Papa da aromaterapia, até isso a gente às vezes tem que filtrar. Até isso às vezes a gente tem que filtrar. Então é muita informação, às vezes são divergentes, mas se a gente tiver assim, é um passo seguro a aromaterapia, tem muito estudo comprovando. A gente tem o PubMed que não deixa a gente mentir lá, que vocês quiserem entrar, mas a gente tem que saber usar uma ferramenta maravilhosa, muito estudo, e a gente começa com pouco, sempre pouco, porque é muito potente, e aí a gente vai crescendo nesse uso, a gente vai tomando. Antigamente eu ficava medindo tudo o que eu fazia, falava comigo assim, eu tenho clientes, pessoas que me ligam e falam assim, Marcinha, você me falou para tomar 2 gotinhas do limão na água, caiu 3, estou desesperada. Não, também não é para tanto, né? Ainda mais um óleo limão cítrico, que é a casca do limão. Ok. Eu falo a gente ter esse controle mesmo. E eu falo também, muitas mamães aí que já têm filhos em casa, que tem o óleo essencial, toma sempre, seja cuidadoso com o seu produto. É muito curioso, as crianças gostam do cheiro, é maravilhoso, mas é um produto que tem química mesmo, tem muita potência, então deixa longe das crianças, tá, gente? E hoje, com muita honra, estou muito feliz. Fernanda, meu braço direito, esquerdo, sei lá, minhas pernas e tudo. A gente é amiga e irmã, amiga e irmã. E eu muito feliz que hoje ela vai compartilhar com a gente. E eu, gente, isso aqui é um bate-papo mesmo, como se a gente tivesse encontrado. E depois isso está tudo gravado lá no Márcia Viana Lopes, no YouTube, a gente baixa lá. E aí vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. A Fernanda tem uma aula dela lá espetacular sobre cosmetologia, que ela ensina a gente a fazer uns cosméticos super diferentes. Então, assim, vale a pena também, tá? Para quem for ver a primeira vez, você consegue fazer desodorante, tudo. Água de rosas. Ela fez um esfoliante maravilhoso, que agora é o que eu uso em mim, sempre eu estou repetindo a receita dela. E aí, vamos lá, Fê, a bola é sua. Vamos, obrigada. Marcinha encheu a bola, né? Mas eu gosto mesmo. Oi, Pode ir que eu vou fechar eu meu microfone. tá. Eu comecei com a Marcinha, né? Um pouco depois da Marcinha nos olhos e fiquei realmente apaixonada com os olhos e sou uma estudiosa. Eu hoje gosto de estudar sobre os olhos, o que que a gente pode fazer, gosto de ajudar as pessoas no que elas estão precisando de uso dos olhos. Então, gosto mesmo de estudar, igual a Marcinha falou, que eu corro atrás, eu corro mesmo. Gosto muito do assunto, todo ele. Então, eu estudei muito para fazer essa reunião nossa. É, tinha uma proposta de fazer reunião e eu fiquei pensando que tema que eu ia fazer. Quando me perguntaram sobre os olhos da gravidez, eu falei, gente, está na hora. Parece que é um assunto extenso, mas pela simplicidade do que a gente pode usar na gravidez, é um assunto muito curto, vai ser uma reunião bem curta, porque na gravidez, a gente, principalmente a Miriam aí que falou que está grávida, existem um monte de restrição natural da gravidez, né? As pessoas são às vezes proibidas ou adiado o pintar o cabelo, fazer ginástica, um exercício físico. Quem não está acostumado tem que diminuir o ritmo. Então, assim, naturalmente, existem algumas restrições
com o objetivo do desenvolvimento mesmo do feto, para evitar problema, para a gente ter esse desenvolvimento bem tranquilo do feto. Inclusive remédio, tem muitos remédios que são proibidos, os que são liberados, eles são acompanhados pelos médicos, porque isso estudando que eu aprendi, uma boa parte dos remédios, eles são proibidos para a grávida, porque não existe teste em grávida, né? Não é ético fazer teste em grávida. Então, tem muito remédio que é proibido, porque sabe-se de alguns efeitos colaterais deles, então vão lá e proíbem para a grávida, né? O que é bem coerente. Então, existe essa restrição, que é natural, que é uma restrição exatamente para o bem-estar do bebê, tá? E os olhos também têm algumas restrições, e também pelos mesmos motivos, porque a gente sabe de alguns efeitos dos olhos, e a gente, então, precisa limitar esse uso para evitar os mesmos problemas. Então, vou começar a falar dos maiores benefícios que a gente pode ter no uso da aromaterapia na gestação. Espera aí que a minha página... Espera aí que foi rápido demais. Espera aí, gente. Aí, agora vai. Então, aí nós temos o que a gente teria de benefício na aromaterapia, que não é pouco, são muitos os benefícios que a gente tem, e esses benefícios, eles começam com a redução da ansiedade, porque é uma fase em que a mulher já fica naturalmente ansiosa, tem mulheres que têm medo da gestação, tem medo do parto, tem as aflições naturais desse momento. Então, a aromaterapia pode ajudar muito nessa questão da ansiedade na fase da gestação. A gente vai acabar usando, porque tem ansiedade também no pós-parto, nós vamos falar dele também, mas principalmente durante a gestação. A substituição de medicamentos, a gente usa também, essa medicação é se possível, né? Alguns medicamentos, igual eu falei, não podem, mas, por exemplo, a gente pode usar óleo para ajudar na respiração, óleo para usar na dor de cabeça, então alguns óleos a gente pode usar em substituição a medicamento. A gente consegue fazer redução de enjoo, redução de dor na gestação e no pós-parto, melhorar o humor de uma maneira geral e o bem-estar, acelerar a recuperação no pós-parto e, com tudo isso, uma melhor conexão espiritual. O uso do óleo está intimamente ligado ao autoconhecimento. A grávida, ela está bem envolvida nesse processo porque é um período que a mulher está mais voltada para si, que ela quer o melhor para o bebê, ela vai se percebendo, ela vai percebendo a barriga crescer. Então, esse é um autoconhecimento dela no sentido dela se observar. Ela passa a se observar mais, ela passa a notar cada transformação que a gestação vai fazendo no corpo dela e no sentimento dela. É um momento que a mulher precisa de um tempo com ela mesma. Ela está alimentando duas pessoas, o corpo está modificando, as emoções vão oscilando, e por isso, quanto mais ela passar bem esses momentos, ela tiver esses momentos da gravidez, forem agradáveis, melhor vai ser para ela e muito melhor para o desenvolvimento do feto. Então, com relação às formas de uso dos óleos. Na gravidez, o uso dos óleos é basicamente tópico e aromático. O uso interno, a ingestão, ele não deve ser usado pelas grávidas. Existem casos, exceções, que é necessário, que são problemas bem pontuais. Aí o óleo poderia ser usado, mas ele tem que ter um acompanhamento, uma autorização do médico para a gente evitar algum incidente. E, normalmente, depois do primeiro trimestre.
Mas aí, quando são essas exceções, ela precisa ser olhada e analisada caso a caso. O uso tópico, ele pode ser feito, mas a gente deve fazer numa concentração bem baixa. A gente começa com 1%, principalmente no inicinho, no primeiro trimestre. Depois a gente pode ir aumentando um pouquinho. A gente vai aumentando gradativo mesmo, passa para 2%, passa para 3%, agora é no máximo 5%. A gente não deve passar isso, porque tudo que a mulher inala, ingere e passa, vai passar para o feto. Então, a gente precisa de uma concentração bem segura para poder não ter nenhum problema. E aí nós vamos falar agora dos óleos que são permitidos. Eu não falei que ia ser rápido, porque a gente já está neles. Os óleos permitidos. Nós vamos começar com o eucalipto. O eucalipto, que é o da Duterra, que é o radiata, ele é permitido porque ele é o menor eucalipto, o eucalipto que tem menor toxicidade, é o que tem menor risco, é o mais seguro para a mulher. Ele é usado para questões respiratórias, ele pode ser usado por inalação e, em alguns casos, no tópico. E ele tem as propriedades de ser antisséptico, e ele é antisséptico de largo espectro. Ele é antibactericida, antifúngico e ele é antivirótico também. E ele é mucolítico, então ele é ótimo para respiração. Ele é expectorante e ele diminui com esse uso a incidência de problemas como rinite, sinusite, bronquite, asma. Então ele é ótimo para o sistema respiratório como um todo. O outro é a lavanda que eu adoro o aroma da lavanda. Ela é muito segura para ser usada no período da gestação, tanto tópico quanto por inalação direta ou no difusor. Ela serve para várias situações. Ela serve para insônia, cansaço, para relaxar, para diminuir as dores lombares, dores de joelho. Ela tem uma alta ação anti-inflamatória, antisséptica, ela é ótima para a pele, para cicatrização, problema de oleosidade na pele, alergia, coceira, picada de inseto, infecções, a gente pode passar lavanda na pele, sempre diluída. Esses casos a gente usaria topicamente. No caso da inalação, seriam os emocionais, que seriam ansiedade, tensão, depressão, sono, a sensação de estar sobrecarregada, de cansaço que a grávida às vezes sente. E aí a gente pode usar para esse efeito ou diretamente aquela inalação direta ou colocar no difusor. À noite no difusor para dormir ajuda muito, principalmente no avançar da barriga grande, do incômodo para dormir. A lavanda é sensacional. E a lavanda é tão tranquila para usar com grávida, que se me perguntar assim, de todos os óleos que eu estudei, qual que é o melhor óleo para grávida, é a lavanda. A lavanda não tem restrição e ela é muito tranquila para ser usada. Existem pessoas que não gostam da lavanda, não gostam do aroma ou não sentem o efeito da lavanda. Nesse caso, é permitido substituir pela camomila romana, que é tão segura quanto a lavanda para ser usada na gestação. E uma boa maneira de usar a lavanda e a camomila é em massagem. O ritual da massagem, se a grávida tiver alguém que possa fazer uma massagem dela, na lombar, pelo menos 15 minutos, uma vez por dia, é muito benéfico para a grávida. Então, essa é uma maneira muito boa da grávida usar. Tem até uma receitinha que você pode pôr em 10 ml de óleo vegetal, 8 gotas de camomila e 5 de lavanda. É, assim, maravilhoso para fazer essa massagem na lombar, nas costas. Aí, se fizer à noite, então, vem um soninho maravilhoso. Outro óleo permitido é o petigram, que ele é da folha da laranjeira. Ele tem um aroma cítrico e bem herbal também. Ele é inofensivo para a grávida, pode ser usado durante toda a gravidez, do início ao fim, não tem contraindicação. Ele tem o linalol, que é um antimicrobiano,
e antisséptico. O acetato de linalila, que é sedativo, calmante e diminui a pressão arterial. E ele pode ser usado tanto topicamente quanto aromaticamente. Ele vai promover uma ação de melhora do foco. A grávida vai ter o foco sem ficar sonolenta, sem ficar prostrada. Ele é antidepressivo, ele é ansiolítico, regula a oleosidade da pele também. Ele é um sedativo, anti-estresse, anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiano. É um óleo muito bom para ser usado. Ele e nós vamos falar depois do grapefruit, são dois óleos muito bons para essa questão da ansiedade, tirando a lavanda, tá? Porque ele não vai prostrar igual a lavanda. Esses dois vão dar energia e vão acalmar, tá? O outro óleo que a gente pode usar é o gengibre, que é muito útil para as mulheres que sentem enjoo. Tem casos que as pessoas usam o peppermint. A gente vai falar mais embaixo dele, mas eu prefiro que se use o gengibre. Ele vai dar um apoio no sistema digestivo, para azia, para diarreia, tontura, e ele tem uma ação antiemética. Problemas gástricos, lembrando que a gente não deve usar na ingestão. Aí a gente usaria no difusor, e se for um enjoo, um incômodo muito forte, pode ser usado por massagem, sem esquecer da diluição. No primeiro trimestre, 1%, e chegando no máximo a 5%. Outro óleo que a gente pode usar também é o ylang-ylang, que ele é aromático, ele é bem floral, e ele é um aliado para as grávidas e é sedativo. Ele diminui cólica, é bom para hipertensão, principalmente para as grávidas que têm tendência à pressão alta. Então, o ylang-ylang é maravilhoso nesses casos. Ele é bom normalmente para libido, ele é afrodisíaco, ele eleva o bem-estar, diminui as tensões e ele pode ser usado na melhora da queda de cabelo. Então, isso aí fica muito... É bom ficar gravado, principalmente para as grávidas. Ele é antidepressivo, ele é antisséptico e ele é antiespasmódico. Também, no máximo, a 3%. Esse óleo a gente não pode ingerir de jeito nenhum, nem nos casos especiais o ylang-ylang a gente pode ingerir. E o grapefruit, que eu falei, ele é atrás, ele é ótimo para enjoo, bem seguro, ele tem de 97% a 99% normalmente de limoneno, então o limoneno que vai fazer essa ação e ele não vai ter tantos outros componentes químicos, por isso que o grapefruit dos cítricos ele é bem especial para ser usado pelas grávidas. Pode ser usado na inalação e em massagem. Aromaticamente, ele vai ajudar a diminuir compulsão alimentar, como açúcar, ele promove relaxamento, diminui estresse, eleva o humor e o bem-estar. E ele também diminui os enjoos, ele tem ação antiemética também, assim como o gengibre, igual eu falei ali atrás. Topicamente, ele vai ajudar a diminuir inchaço, ele vai diminuir retenção de líquido, ele tem uma ação descongestionante linfática, por isso que ele é bom na massagem também. Não esquecendo que se usar na massagem, não ir ao sol com ele. Então, assim, dando uma resumida, esses são os óleos que são super seguros para a gente usar, tá? E resumindo, assim, para vocês terem uma ideia, aromaticamente a gente pode usar absolutamente todos esses que eu falei acima. Topicamente, a gente pode usar a lavanda, o gengibre e o grapefruit. Mas se puder evitar a ingestão, a gente vai evitar o ylang-ylang estar fora da ingestão. No caso de mulheres que gostam de passar alguma coisa para estria, para hidratar a pele, pode colocar lavanda.
A lavanda é segura para esse uso tópico, mas nós temos 2 óleos vegetais que são muito bons para esse momento e não necessariamente precisa colocar o óleo essencial, que é o óleo de pracaxi e o óleo de avelã. Então, quem quiser experimentar passando esses 2 óleos vegetais, eles hidratam muito a pele e já ajudam a resolver o problema aí sem precisar acrescentar mais óleo, tá? Aqui estão os óleos proibidos. Vou só começar aqui, não vou falar de cada um, não. Vou falar de um específico. Mas a gente não pode alecrim. O alecrim, inclusive, ele pode aumentar a pressão. Wintergreen, canela, a canela cássia, o manjericão. São todos esses que estão falando aí. E eu coloquei em vermelho o peppermint. Por quê? Tem pessoas que não têm medo de usar, usam peppermint e nunca tiveram problema. Não, eu digo assim, eu particularmente aprendi que o peppermint não deve ser usado. E eu acredito no toda a explicação do meu professor e eu acho que o peppermint, eu não indicaria o peppermint. Se a pessoa quiser usar por conta e risco, ok, pode usar. Mas evitar com certeza a ingestão e se for usar topicamente por uma dor de cabeça, bem diluído, e a inalação é preferível fazer no difusor. Essa seria a minha indicação para quem gosta do peppermint e prefere usar o peppermint. Essa foi aquela questão que a Marcinha falou no início, que a gente estava conversando, com relação às diferenças, né, do que uma pessoa vai para uma linha, a outra vai para outra. Essa é uma grande questão. Então, assim, eu não gosto de falar que é proibido, mas eu aprendi que a gente deve evitar. Então, o peppermint é essa questão que foi falada lá no início. E os óleos que a gente pode usar no parto? O óleo essencial no parto, ele ajuda muito. Ele tem várias funções. Ele tem a função de acalmar, ele tem a função de facilitar o parto, ele pode ajudar a desprender a placenta. Então, vocês vão ver que interessante. Eu não sabia de todos, mas eu achei muito interessante. Aqui a lavanda, que, né, a gente já sabe que ela ajuda muito na parte da ansiedade, do relaxamento. O olíbano, que vai nos ajudar na ansiedade e até em casos de histeria, porque existem mulheres que na hora que entra o momento do parto em si, elas ficam mais ansiosas e mais agitadas que outras. Então, o olíbano, neste momento do parto, ele é muito bem-vindo. E na hora que eu falo momento do parto, é exatamente naquele momento que a mulher já está com 5, 6 de dilatação, já é bem mais, não é na hora que ela começa a sentir os sintomas, não, já é uma etapa mais avançada. A sálvia esclareia, que é um óleo proibido durante a gestação, ela entra aqui para facilitar. Ela aumenta as contrações e ela ajuda a aumentar a dilatação. A sálvia é muito boa para ajudar a aumentar a dilatação e ela aumenta de uma maneira relativamente rápida e acelera o trabalho de parto. O limão, ele entra aqui também. A gente pode inalar, não está naquela lista, mas o limão é um cítrico que pode ser inalado. Ah, não, ele está na lista. Ele pode ser inalado para enjoo. Acho que ele não está na lista, nem lembro. Porque o grapefruit é melhor, mas o limão pode entrar naquela lista do enjoo, tá? Como cítrico. Ele, na hora do parto, ele melhora o humor. E o jasmim entra nessa lista, mas o jasmim também é um óleo que pode ser usado durante a gestação toda. Ele ajuda na depressão e na ansiedade. E o jasmim, assim como a sálvia esclareia, ele ajuda a expulsar a placenta. O eucalipto, né, que ajuda a aliviar a dor também, né, e ele facilita essa respiração na hora do parto. A camomila romana, que também é permitida desde o início, para ansiedade, e ela é ótima para banho de assento, principalmente quando é parto normal e precisa fazer incisão perineal.
a camomila romana entra aí ajudando. Eu vou dar uma receitinha para fazer depois, quem tiver interesse para parto normal. Aqui o peppermint entra para ajudar na náusea também, aí ele já pode entrar. E a gente aconselha, por exemplo, parto, quem gosta de fazer parto na água, que aqui no Brasil é muito pouco, mas parece que esse movimento começou a crescer, a gente deve evitar colocar os óleos na banheira do parto. O benefício nesse momento, para quem tem esse parto na banheira, ele é muito mais na inalação. E o benefício da massagem, a gente pode fazer na hora do parto uma massagem, que é com óleo vegetal. A gente coloca 3 gotas de lavanda, de sálvia e de olíbano. Você pode começar a fazer essa massagem pouco antes ou logo depois do parto, tá? Mas ela pouco antes, ela ajuda exatamente por essa dilatação, por essa expulsão mais rápida que a sálvia ajuda. Aí, no caso, vai massagear o abdômen, o baixo ventre e o quadril. E essa misturinha é que vai ajudar a favorecer na hora do parto. No caso do jasmim, ele ajuda a expulsar a placenta, pode ser feito ou ele na misturinha ou ele separado, diluído também. E no pós-parto? No pós-parto é onde a mulher tem aquele período da regeneração física, emocional, hormonal, e existe risco de inflamação, de infecção, né, na própria cicatrização. Então, para essa situação, um banho de assento, no caso do parto normal, com uma água morna, aí pode colocar 2 gotas de lavanda, 2 de copaíba e 2 de olíbano. Fica ali uns 20 minutos, uma vez por dia, a cada 3 dias. Ajuda muito nessa recuperação. Pode ser feita uma massagem também. Essa massagem a gente pode fazer com olíbano, copaíba, melaleuca e gerânio. Essa massagem pode ser feita no baixo ventre, na vulva e na região genital, sem que entre muito, mas bem na região na região genital, mas tem gente que acha que tem que passar lá dentro. Não é passar lá dentro, é bem fora mesmo para ajudar nessa cicatrização. Ela vai trazer um bem-estar e ela tem ação desinfetante e anti-inflamatória. Então, essa massagem, que eu falo massagem, mas na realidade é passar o óleo e fazer um carinho para ajudar esse óleo a penetrar, tá? Deixa eu ver aqui. Nessa hora a gente pode usar, nesse pós-parto, a gente pode usar os cítricos, que eles ajudam muito, principalmente numa depressão pós-parto, o ilang-ilang para pressão e a camomila romana. A camomila com o cítrico, ela é muito bem-vinda aromaticamente nesse pós-parto para ajudar nas questões de ansiedade, depressão. Às vezes a mulher fica mais introspectiva, mais quieta. Esses óleos vão ajudar muito. E, por último, nós temos aqui a questão da amamentação. A gente tem óleos que podem ajudar na amamentação bem, que seria lavanda, gerânio e camomila. Esses 3 óleos, eles não trazem problema para o feto, para o bebê, né? No caso, aí já vai ser um bebê. Então, a mulher pode fazer uma massagem nos seios para acalmar os seios. Se tiver alguma inflamação, algum incômodo, pode massagear bastante os seios com eles. Faz isso 2 horas entre uma mamada e outra. Então, o bebê acabou de mamar, você pode fazer essa massagem. Quando estiver chegando próxima hora da próxima mamada, de preferência com 2 horas de distância, você passa um óleo vegetal para tirar aquele excesso, lava os seios e pode amamentar. Não tem problema nenhum. Então, igual eu falei para vocês que ia ser uma apresentação muito rápida, por isso, porque são poucos os óleos que a gente pode usar nessa fase da gestação. Vocês viram que aumenta um pouquinho na hora que
já vem né, depois do parto, você já começa a poder usar a sálvia, que é muito proibida. Então, a gestação em si é isso. A gente precisa tomar cuidado para não passar nada para o bebê que a gente não queira. Então, gente, é isso, é rapidinha mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida depois, fala. Eu dei uma estudada, mas não tem muito além disso, não. A restrição de óleos é muito grande, a maneira de usar também. A gente deve evitar muito óleo nesse momento e usar pontual para as coisas que a gente precisa. Tá bom? Obrigada, espero ter ajudado um pouquinho. Ô, Fê, foi ótimo. Nossa, eu acho que é muito importante a gente ter essas consciências, igual eu falei. A gente sempre vai encontrar material que fala de tudo. Eu mesmo tenho outros materiais, falou essa discussão do Peppermint, tem outros materiais, e eu já vi professores que usavam nas mulheres, né, grávidas para enjoo. Mas a informação tá aí, né, gente? Tá aí para a gente estudar, tá aí para a gente aprender cada vez mais. Então, assim, a intenção do nosso encontro de quarta-feira não é nem para ser extenso, é para ter alguma informação que a gente sempre possa acrescentar mais no dia a dia do uso, né? Quantas vezes as pessoas nos ligam e falam assim, não, fulano tá grávida, o que que eu faço? Eu sempre falo assim, não, peraí, que gravidez é um momento muito específico, vamos Delicado. como criança, é o que eu falo, gente. Eu falo muito isso aqui nos nossos encontros, que a aromaterapia a gente precisa pensar nos pilares. É sempre uma pessoa. Então, você não pode, quando a gente fala numa aula, quando vocês pegam a informação solta na internet, vocês têm que entender que é o seguinte: quem que é essa pessoa que a gente vai usar? É você? É uma criança? É uma gestante? É um idoso? A gente tem que pensar no todo como isso. Qual a circunstância que você vai usar? Qual a forma que você vai indicar esse óleo? A gente precisa entender pelo menos isso, porque sempre vai ter uma pessoa, por causa de alguma coisa. Então, assim, Fernanda, foi muito legal. Eu acho assim que depois você pode até compartilhar esse PDF aí para a gente guardar esses tipos Claro. de que a pessoa não pode, os óleos que são proibidos. Eu sei de outra coisa que o peppermint, após para a pessoa amamentar, né? Todo mundo fala muito que seca o leite, então também tem que ser evitado. E a camomila romana já é ótima, que aumenta o leite, tá? E até é bom para quem quer secar leite que está querendo desmamar, usa o peppermint que vai ajudar muito. Mas então são fases, né? Igual você falou, é a fase de ter o bebê, é a fase que está quase o loading chegando e a fase pós-bebê, que também você tem que pensar que por ingestão você vai estar passando para o seu bebê. Então, tem muita coisa que você não vai poder nem usar por ingestão. Então, gente, alguém... Marcinho, Oi. só para ficar claro aqui, a maior divergência que eu achei foi basicamente com relação ao peppermint mesmo. Sálvia, a maioria tem o mesmo pensamento. Então, tá bem tranquilo, porque de tudo que a gente estuda, as ideias, elas são iguais, tá? A diferença do Isso é bom, né? Isso é bom, É, porque isso nos dá segurança, né? Isso é é. ótimo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, quer abrir o microfone aí para falar? Marcinha, Natália, tem uma dúvida aqui. Questão de mix de óleos para poder aliviar as dores, né? Porque grávida sente, né, dor nas costas, dor nas pernas, e tem mix que foram feitos para a dor. Aí eu queria saber, assim, que inclusive o Deep Blue, que a Marcinha estava falando aí mais cedo, é um mix que foi feito para a dor, né? Nem se for muito diluído pode usar. Como é que funciona? Tem algum que é indicado? Aí, Fê. Natália, o Deep Blue tem um Wintergreen que não pode ser usado. Então, quando você tiver uma dúvida, tem que entrar no blend e olhar todos os componentes. O Deep Blue não pode. O Zengest para incômodo abdominal também não pode, ele tem anis. Ô, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, a copaíba pode. Não sei. Não sei, porque eu acho que se a copaíba, Depende. ela é bem analgésica. A própria lavanda é analgésica.
É isso que eu ia falar. A lavanda, ela é um coringa. Ela é analgésica, Natália. Ela é. É porque as pessoas começam a separar os óleos e não entendem uma coisa muito importante, sabe, Natália? Todo óleo essencial, ele tem de 50 a 200, até tem outros óleos que tem até óleos com 400 substâncias químicas dentro dele. Então, às vezes, a gente pensa no óleo só de uma forma majoritária, mas ele tem muitas funções. Então, assim, a própria lavanda, você pensa que não, mas ela tem substâncias que são analgésicas, que vão te ajudar na dor, no peso, nas pernas. Então, você pode usar topicamente, às vezes, de uma outra função que você vai atingir aquilo. Então, assim, eu acho que, às vezes, como tem o Wintergreen e está falando que é proibido, eu acho que não custa evitar. Eu acho, Natália, por exemplo, dependendo da dor, o grapefruit com a lavanda, porque ele vai dar exatamente isso, esse alívio na perna. Então, os dois juntos provavelmente vão dar esse efeito. Não adianta a gente querer tratar igual, né? Você pegar o Deep Blue, ele é muito mais potente, ele é muito mais, vamos dizer, certeiro. Mas a lavanda é porque a gente não usa lavanda para dor, a gente tem, enquanto não grávidas, a gente tem um mundo à disposição da gente. Então a gente usa outros óleos. Na hora que tem essa restrição, a gente tem óleos muito potentes que vão ajudar, mas a gente não está acostumado a usar. Então, falar que lavanda alivia dor é uma coisa que a gente fica assustada, mas ela alivia. Então, nesse caso de perna, o grapefruit com a lavanda é maravilhoso. Tá ótimo, Fernanda, ajudou bastante. É porque eu uso a lavanda para dor também. Só que eu uso ela junto com peppermint, às vezes, para não me sedar. Não, e ela com peppermint é fantástica, exato. É ótima. Eu ia falar lavanda com peppermint. Só que aí eu falei, pô, mas não vou falar que foi a lanterna vermelha que ela acendeu. Mas Então, às vezes colocar 2 gotas de lavanda e uma de peppermint no difusor pode não tem ajudar, problema. né? Sim, com certeza. Aí já estou achando que você, estudiosa do jeito que já está virando uma aromaterapeuta. Nada, a gente estuda sim, para Não, uma porque praticidade, né? isso daí a gente vai aprendendo, não é? A gente vai perdendo o medo das coisas. A gente vai eu te confesso que tudo, igual eu falei no começo, eu media muito as coisas. Só que hoje eu já consigo meio que usar tudo, meio que sentir, meio que no olho. Muitas pessoas perguntam para mim, Marcinha, segredo da sua pele. Eu falo, gente, o segredo da minha pele é um conjunto de coisas, mas assim, eu não consigo te dar uma receita pronta toda vez, porque eu já fiz vários experimentos, né, Fernanda? Eu adoro, tem novos óleos que eu sei que estão aí no mercado, eu começo a fazer um blendzinho e passar. Mas eu tenho a minha rotina hoje. E o segredo da minha pele, gente, é felicidade, é ser uma pessoa positiva e o resto a gente vai correndo atrás trabalhando. Então, Tá certo. É Deus, né, também, né? Na pele da gente. Deus, né? Espiritualidade, graças a Deus. Isso mesmo. O nosso encontro foi rapidinho. Sim, é porque são óleos muito comuns, né, de ter nos kits, então acho que é legal mencionar. Mas muito obrigada aí, viu, Fernanda? E Obrigada outra pelas coisa, informações. o tangerina é um óleo muito gostoso de usar também, tá no kit. E ele tem praticamente as substâncias do limoneno, essas coisas, né, Fernanda? Então, tem vários. A copaíba, eu acho que a gente não encontra muito, porque a copaíba, vamos dizer assim, na literatura que eu tenho desses livros, como é um óleo agora aqui do Brasil, você vê aquele nosso livro que é ótimo, verde, que fala sobre todas as químicas dos óleos, não tem sobre a copaíba lá. Então, às vezes, a gente tem um problema de literatura também para pesquisar. Talvez não tenha problema nenhum a copaíba, mas a gente não tem a literatura para dar. Talvez uma outra pessoa possa trazer isso para a gente, né? E aí a gente vai completando as informações, a gente vai trazendo mais e mais. E aqui, gente, nós estamos aprendendo tanto quanto vocês, né? Então, somos todos aprendizes nesse caminho. Então, gente, eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito longa. Peraí. Stop.